Com a graça de Deus e sua divina proteção, declaro aberta a sessão ordinária do dia 11 de março de 2024, exatamente às 20 horas e 3 minutos. Convido a todos para que se levantem para que o vereador Ronaldo Vladimir Moreira possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Expediente. Coloque em única votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 006/2024. Leitura do projeto de lei número 001/2024. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 002/2024. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 003/2024. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 004/2024. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 005/2024 e leitura da indicação número 008/2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de atribuições legais, submete à apreciação plenária a seguinte proposição. Projeto de lei legislativo número 001/2024, concede revisão geral na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo de Guaraci. Artigo 1º. Fica autorizado nos termos do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal a revisão geral dos subsídios dos agentes políticos, presidentes e vereadores do Poder Legislativo de Guaraci, com o único escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas inflacionárias apuradas no intervalo de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2003, em percentual de 4,62 centésimos, de acordo com o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, incidente sobre os vencimentos a partir do mês de abril de 2024. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria do orçamento do Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024. A sala de sessões da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2024. Ronaldo Vladimir Moreira, presidente. Edinaldo, vice-presidente. Wilson, secretário. E Felipe, segundo secretário. Justificativa. A iniciativa do projeto de lei para a revisão geral anual e para o reajuste da remuneração incluídas nessa categoria de vencimento todas as espécies de gratificações dos servidores do Poder Legislativo aos subsídios dos vereadores de competência do Poder Legislativo, com o objetivo único de recompor a moeda e a perda inflacionária apurada do IPCA no período de janeiro de dezembro de 2023. Isto é 12 meses no mesmo percentual aplicado aos servidores públicos municipais do Executivo, ou seja, 4,62%. Ou seja, sua aplicação não gera qualquer incremento aos subsídios dos agentes políticos, então somente restaura a moeda no valor atual, anterior, que foi corroído pela inflação ao longo do ano.
Desta forma, observada a periodicidade mínima de 1 ano a contar do primeiro dia do mês da legislatura, conforme a orientação do TSE Paraná, efetivada através da lei e de modo indistinto em proveito dos vereadores e de todos os servidores efetivos do Legislativo. Observada a lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, lei orçamentária em vigência, bem como os ditames da Constituição Federal e lei complementar número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal, é o que apresentamos a presente proposição com fundamento na Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Inciso 10º. A remuneração dos servidores públicos é o subsídio que trata do inciso 4º do artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Portanto, não se está aqui tratando de fixação, mas de revisão, e atendido aos preceitos contidos nos inciso e artigo 29 do inciso 6º e 7º, artigo 29A do caput e do parágrafo 1º e do inciso 37 da Constituição Federal, poderá ser realizado por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, sendo aplicada o mesmo índice para servidores e vereadores. Assim, apresentamos o presente projeto de lei para revisar simultaneamente a remuneração dos servidores do poder dos subsídios dos vereadores. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de atribuições legais, submete à apreciação à plenária do seguinte proposição: projeto de lei legislativo número 002/24, que atualiza os subsídios dos agentes políticos e poder executivo municipal de Guaraci, Estado do Paraná, observando o disposto da lei municipal número 1672/22. Artigo 1º. Atualiza em 4,62% a título de recomposição inflacionária do período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, os subsídios mensais dos agentes políticos em poder do Executivo Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, fixado pela Lei Municipal número 1672/22, que passam a vigorar com os seguintes valores. Inciso 1º, prefeito, 17.785,40. Inciso 2º, vice-prefeito, 5.544,86. Inciso 3º, secretariado municipal, 4.917,14 . Artigo 2º. O índice de atualização especificado no caput desse artigo corresponde ao Índice Nacional do Preço do Consumidor, IPCA, acumulado no período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2024. Sala de sessões da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2024. Ronaldo Vladimir Moreira, Edinaldo Jesus da Silva, Wilson Rodrigues e Felipe II Rael, segundo secretário. Justificativa. A iniciativa do projeto de lei para a revisão geral e anual e para o reajuste de remuneração, incluindo nessa categoria os vencimentos de todas as espécies de gratificações dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos vereadores, é de competência do Poder Legislativo. Com o objetivo único de recompor a moeda e a perda inflacionária apurada pelo IPCA no período de janeiro a dezembro de 2023, isto é, 12 meses, no mesmo percentual aplicado aos servidores públicos municipais do Executivo, ou seja, 4,62%,
sua aplicação não gera qualquer incremento ao subsídio dos agentes políticos. Então, somente restaura a moeda, o valor anterior que foi corroído pela inflação ao longo do ano. Dessa forma, observada a periodicidade mínima de um ano a contar do primeiro dia do ano da legislatura, conforme orientações do TCE Paraná, efetivada através da lei e do modo indistinto, em proveito dos vereadores e todos os servidores efetivos do Legislativo Municipal, observando a lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, lei orçamentária em vigência, bem como os ditames da Constituição Federal e da Lei Complementar, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, é que apresentamos a presente proposição com fundamento na Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e do município obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também os seguintes: redação doada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata, o inciso 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Portanto, não se está aqui tratando de fixação, mas de revisão, e atendido aos preceitos contidos nos artigos 29 do inciso 6º e 7º, do artigo 29A do caput e o inciso 1º do 37, do inciso 11º da Constituição Federal, podendo ser realizada por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo, sendo aplicado o mesmo índice para servidores e agentes políticos. Assim, apresentamos o presente projeto de lei para revisar simultaneamente a remuneração dos vereadores, prefeito, vice e secretariado. A Comissão de Disciplinação Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação plenária a seguinte proposição: projeto de lei do Legislativo número 003/24, estabelece o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Guaraci para a legislatura de 2025 a 2028 das outras providências. A Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de atribuições legais previstas no inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal de 1998 e na forma de lei orgânica do município, resolve o seguinte: lei. Artigo 1º. Os vereadores do município de Guaraci, Estado do Paraná, na legislatura de período de 2025 a 2028, perceberão subsídio mensal fixo no termo da presente lei, em restrita observância aos seguintes limites. Inciso 1º. Limite de 20% de subsídio dos deputados estaduais, conforme a linha A do inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Inciso 2º. Limite de 70% da receita total da Câmara Municipal, conforme disposto no inciso 1º do artigo 29A da Constituição Federal de 1988. Inciso 3º. Limite de 5% da receita do município, conforme disposto do inciso 7º do artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Inciso 4º. Limite de 6% para a despesa total do pessoal do Poder Legislativo em relação ao total da RCL do município, estabelecida na forma do artigo 18, combinado com o artigo 19, inciso 3º e o artigo 20, a linha A da Lei Complementar 101/2000, responsabilidade fiscal. Artigo 2º. Na forma disposta do artigo anterior, para a legislatura de 2025 e 2028, os vereadores do município de Guaraci perceberão um subsídio mensal fixado em parcela única no valor de R$ 3.843,15 da título de subsídio vereador, observando o disposto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, a partir do 1º de janeiro de 2025. Artigo 3º. O vereador presidente da Câmara receberá o subsídio mensal
diferenciado que se constituirá a parcela única, acumulado a soma do valor do subsídio atribuído na função de vereador e de presidente, totalizando o valor de R$ 4.803,04, a título de subsídio do presidente. Parágrafo único. O vice-presidente que assumir a presidência em qualquer circunstância perceberá o subsídio mensal do titular proporcional ao período da substituição. Artigo 4º. A não realização da sessão ordinária por falta de quórum ou por ausência da matéria a ser votada não prejudicará o pagamento do subsídio aos vereadores presentes, sendo que no período do recesso parlamentar os subsídios serão pagos integralmente. Artigo 5º. Os subsídios da lei que se trata poderão ser revistos anualmente, respeitados os índices inflacionários oficiais na mesma data, no mesmo índice concedido aos servidores, IPCA, Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, observados ao limite previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, respeitada a anualidade, sendo vedada a atualização do primeiro ano de mandato. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão atendidas pelas respectivas dotações do orçamento da Câmara Municipal, sendo vedados acréscimos de gratificação, adicional abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. Artigo 7º. Em caso de impossibilidade de pagamento dos subsídios previstos no artigo 1º, em decorrência do excesso em relação aos limites estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, será concedido a necessária proporcional redução quantitativa para adequados ao limite. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogada a disposição em contrário. Câmara Municipal de Guaraci, aos 4 dias do mês de março de 2024. Edinaldo Jesus da Silva. Bruna Alves de Lima e membro Wilson Rodrigues. Justificativa. Tendo em vista a necessidade de fixação dos subsídios para os vereadores, que iniciarão o próximo mandato em janeiro de 2025, e em atenção ao artigo 207 da RI, apresentamos o projeto de lei pelo disposto da Constituição Federal. Os vereadores de Guaraci poderão receber, a título de subsídio, o equivalente a 20% dos subsídios recebidos pelos deputados estaduais, ressaltando que o valor fixado repete aos valores praticados no artigo 24, no ano de 2024, tendo sido aplicada a inflação oficial ao período, conforme o projeto de lei 001/2024. Ainda pelo mandamento constitucional, artigo 37, do inciso 11º, o subsídio não poderá conceder ao teto de subsídio do prefeito e o montante de 100% da receita do município. Artigo 29, do inciso 7. O Tribunal de Contas do Estado leciona que no ato normativo instituidor do subsídio deve ser contido antes do pleito eleitoral, em observância aos princípios da moralidade e impessoalidade e que agregados à da publicidade, legalidade e eficiência regem a administração pública, a fim de que os membros da Câmara Municipal não legislem em causa própria. Os valores constantes na proporção estarão em perfeita consonância aos mandamentos constitucional e legais. As despesas por conta de execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias própria do orçamento afeto à Câmara Municipal. Pelo exposto, solicitamos aos nobres edis a aprovação de proposição. A Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, nas distribuições mentais e legais, submete à apreciação do plenária a seguinte proposição. Projeto de lei número 004/24, estabelece subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretariado. Artigo 1º. Fixa subsídio do vice-prefeito, prefeito e secretário municipal do município de Guaraci, por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando que dispõe o artigo 37, 39, 150, 153, 154, artigo
2, inciso 1º da Constituição Federal, para a legislativa do presente legislatura do 25-28, em parcela única, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025. Prefeito, 17.785,40. Vice-prefeito, 5.554,86. Secretário, 4.917,04. Artigo 2º. Os subsídios que se trata desta lei poderão ser registrados anualmente, respeitando o índice inflacionário oficiais da mesma data e no mesmo índice concedido aos servidores, IPCA, observado o limite previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Artigo 3º. É vedada a atuação do subsídio no primeiro ano de mandato. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogada a disposição do contrário. Câmara Municipal de Guaraci, aos 4 dias do mês de março de 2024. Edinaldo de Jesus da Silva, presidente. Relator Bruna e membro Wilson Rodrigues. Justificativa. Em atendimento ao artigo 207 do Regimento Interno, apresentamos o projeto de lei legislativo 002/24, que haja competência do Poder Legislativo nos termos de artigo 29, inciso 5º da 37 da Constituição Federal. Artigo 29, inciso 4º. Inciso 5º. O subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários fixado por lei, iniciativa da Câmara Municipal, observando o que dispõe o artigo 37 do inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153 do parágrafo 2º e inciso 1º. Inciso 4º. Subsídios dos vereadores fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, 75% daquele que estabelecido para os deputados estaduais, observando o que dispõe os artigos 39 do inciso 4º, 57 do inciso 7º, 150 do inciso 2º, 153 do inciso 3º, 154 e do inciso 2º e do 1º. Artigo 37. A administração pública indireta e direta de qualquer forma dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obterá os princípios de legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também aos seguintes: redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 1998. Inciso 10º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o artigo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data em que, sem distinção de índice. Redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Observada ainda a Lei de Diretriz Orçamentária, o Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamos declaração de impacto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, nas distribuições legais e submete à apreciação plenária a seguinte promoção: projeto de lei número 005/24, concede revisão anual de forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos de servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, organizado no quadro próprio, no termo da Lei Municipal 1400/2026 e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder a revisão anual dos servidores com o escopo de valor aquisitivo da moeda recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário acumulado no serviço de intervalo de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2003, percentual de 4,62, de acordo com o Índice Nacional de Preço do Consumidor. Incidentes sobre o vencimento a partir do 1º de abril de 2024. Parágrafo 1º. A revisão que se trata do caput deste artigo é extensiva aos cargos de provimento em comissão, ficando atualizada também a tabela de gratificação gratificada, função gratificada. No mesmo percentual, reajustada a todas as tabelas constante
da Resolução número 009/2003. Parágrafo 2º. Os benefícios mantidos pelo regime próprio da Previdência Social serão ajustados no mesmo percentual que trata o caput. Artigo 2º. Para efeito desta lei, entende-se por vencimento e retribuição básica fixada em lei, excluídas datas pecuniárias porventura existentes, sendo que deverá ser composto pelos mesmos índices e nas mesmas datas, até o limite de perda inflacionária, no período vedado a recomposição em prazo inferior a um ano. Observada a data de 1º de abril, conforme disposição do artigo 36, seguinte da Lei Municipal 1400/2026. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento do Poder Legislativo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, com efeito a partir de 1º de abril de 2024. Sala de sessões da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, ao 4 dias do mês de março de 2024. Ronaldo Vladimir Moreira, presidente, Edinaldo, vice-presidente, Wilson, secretário, Felipe Signoel, segundo secretário. Justificativa. Conforme garantia da previsão do princípio da periodicidade que efetivamente deverá ser cumprido pelas autoridades municipais que têm o dever de concretizar o comando constitucional sob pena de responsabilidade. É o presente projeto para que se efetive a revisão geral anual dos vencimentos públicos do quadro próprio de Guaraci, calculando-se para tal o percentual de defasagem, verificando a última revisão implantada imediatamente na folha de pagamento dos salários e nos contra-cheques adotados como critério e variações anual do índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, ou na sua falta qualquer outro índice oficial do governo federal, limitando seus índices inflacionários, inclusive para os cargos em comissão. Nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal, inciso 10º, a remuneração dos servidores públicos de subsídio, que trata do parágrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Ao Poder Legislativo, nesse caso, cabe a iniciativa da revisão e remuneração dos servidores públicos do seu quadro próprio, devendo obrigatoriamente fazê-lo sempre na mesma data e com índices iguais para os seus servidores, obedecendo aos princípios constitucionais da legalidade e isonomia, que deve nortear a administração pública municipal. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos servidores, considerando que os gastos com o pessoal referido no presente projeto de lei estão de acordo com a Lei de Diretriz Orçamentária, Plano Plurianual, Lei Orçamentária em vigência, bem como os ditames da Constituição Federal e Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente propositura é legal e constitucional. Observada, portanto, a previsão orçamentária para o presente exercício, propõe-se a presente revisão dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de 4,62, alíquota que refere à inflação acumulada do exercício 2003, de janeiro a dezembro, conforme fixado pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor, amplo medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPCE-IBGE, bem como percentual de 0,38 de aumento real, totalizando assim 5%. Ademais, considerando que atualmente o Poder Legislativo dispõe de estrutura organizacional e plano de carreira próprios, no termos da Lei Municipal 1400/2016 e Acórdão 698/2008 do TSE Paraná, admite a possibilidade de iniciativa da revisão geral pelo Poder Legislativo, inclusive com possibilidade de concessão independente da revisão geral ao seu funcionalismo, ainda que o Poder Executivo não o faça. Prefeitura Municipal de Guaraci, projeto de lei 006/24. Concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Municipal, organizado em quadro próprio nos termos da Lei Municipal 1568/2020 e das outras providências.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos seus servidores ativos e emprego público, com o único escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 4,62% acumulado no intervalo de 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, de acordo com o Índice Nacional de Preço do Consumidor, amplo, PCA, incidente sobre os vencimentos a partir do mês de março de 2024. Inciso 1º, parágrafo 1º. A revisão de que trata o caput deste artigo não se aplica nos cargos do agente do controle endêmico e endêmico comunitário da saúde, abrangido pela Lei Municipal número 1714, de 16 de fevereiro de 2003. Artigo 2º. A revisão de que trata o caput deste artigo é extensiva aos cargos de provimento e comissão, ficando atualizada a tabela de função gratificada no mesmo percentual. Artigo 3º. Os beneficiários mantidos pelo regime próprio do Previdência Social serão registrados no mesmo índice que trata o caput. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta das dotações existentes no orçamento em vigor. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, com efeito a partir de 1º de março de 2024. Edifício da Prefeitura de 2024. Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 14 dias do mês de março de 2024. Sidney Desotti, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, justifique seu envio do presente projeto de lei e esta Casa, tendo em vista a edição da Lei número 1568/2020, publicada em 13 de abril de 2020, impondo ao Poder Executivo uma base para a recomposição das perdas inflacionárias ou ganho real aos vencimentos dos servidores públicos do município de Guaraci. O índice autorizado pela correção é o índice oficial para medir a inflação do período IPCA. Segundo o IBGE, o índice de inflação apurado no período de janeiro a dezembro de 2023 é de 4,62%. Segue em anexo demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro. Solicito que a tramitação do presente projeto seja em regime de urgência, para que os servidores municipais já possam ter implementação do referido índice na folha salarial do mês de março de 2024. Atenciosamente, Sidney Desotti, Prefeito Municipal. Indicação. O vereador que subscreve no uso de substituições regimentais vem apresentando 9 vereadores após o vídeo plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio de 9 vereadores para que o chefe executivo viabilize a extensão do calçamento, asfaltamento da rua do meio do cemitério municipal, alcançando assim todos os terrenos. Guaraci, 11 de março de 2024, Edinaldo Jesus da Silva, vereador autor. Ordem do dia. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 005/2024, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de 230 mil para ampliação na Capela Mortuária de Bentópolis, no orçamento de 2024 e das outras providências. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Passamos agora para as comunicações parlamentares, com a palavra o vereador Wilson Rodrigues. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionalismo Michele, a Grauciano também, obrigado pela presença aí, vem mais vezes. Quero também dar boa noite a todos que estão nos ouvindo através da página da Câmara. Senhor presidente, eu quero começar minha fala aqui. Hoje foi lido os projetos, mas já na minha concepção da palavra aqui, lendo o projeto, entendendo também, eu já vejo que todos eles têm meu apoio. As indicações também do Edinaldinho também, bem hora boa, e sempre o pessoal está cobrando e tem meu apoio. Senhor presidente, eu também gostaria de relembrar aqui, quando a equipe da oposição solicitou aquele aparelho de ultrassom, e essa semana agora foi instalado. Então eu quero dar os parabéns aos vereadores da oposição, ao Tercílio Turino também que conseguiu,
E ao prefeito também e ao chefe de saúde por ter contratado o técnico para atender a demanda da população, que isso é muito interessante, muito importante também, porque muitos vão para fora, gastam dinheiro, gastam combustível, então eu acho que fazendo aqui no município é melhor para todo mundo. E isso vai ser de boa aceitação, tanto em Guaraci como para a comunidade de Metrópolis também. Também quero aproveitar minha palavra aqui, senhor presidente, e dar os parabéns também. Eu sei que ele recebe muitas críticas aí, mas eu acho que nós temos que ter a hora de crítica, mas ter a hora também de dar os parabéns ao nosso prefeito Sidnei Desotti. Eu acho que ele, pela gestão que ele está fazendo no nosso município aí, a gente tem que tirar o chapéu. Independente se é situação, se é oposição, mas eu acho que Guaraci hoje está em boas mãos, por ser um prefeito honesto, um prefeito trabalhador, um prefeito de família, e procurando resolver um problema de cada vez. Sei que não é fácil, mas o prefeito ele está no caminho certo e tenho certeza que cada vez mais ele vai brigar pelo distrito, pelo município, pelas águas vizinhas também, que é o intuito dele. Apesar de não ter uma aceitação 100%, mas eu acho que está fazendo uma bela gestão, tá? Desde Capela Mortuária em Metrópole também, que vai começar agora a construção, também vai ser aprovado o projeto aqui. Aquela casa ali da Secretaria da Educação, fora de série, esses asfaltos aí que foi feito, o recap aí, ó. Então a gente tem que tirar o chapéu. E tem que torcer para os prefeitos continuar. Porque a gente que nasceu aqui em Guaraci, que mora aqui, a gente quer que a cidade vai bem. E eu acho que o prefeito nosso, ele está fazendo uma administração fora de série para o município. E eu espero que ele continue. Então, senhor presidente, por hoje, minhas palavras e boa noite a todos. Com a palavra, vereador Edson Aparecido dos Santos. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, também a servidora Michele, a Glauciana, que se faz presente aqui nesta casa, e a todos aí que estão nos assistindo através das redes sociais. Nesta noite eu quero aqui dar meus parabéns aí aos times que fizeram parte do municipal esse ano, as 9 equipes que participaram ali. Dar meus parabéns aos campeões aí, família Rael também, que foi o campeão da chave ouro, a farmácia Mendonça também da chave prata. E dar meus parabéns aqui a todos os organizadores deste evento, que já é tradição aqui no nosso município, e que cada ano que passa vem aí melhorando. Também dar meus parabéns ao Marcos Genils lá, que faz a transmissão, e leva este campeonato aí aos 4 cantos deste mundo, através da live ali, no seu canal ali no YouTube. Nessa noite também quero aqui agradecer ao vereador Nena, por aí nos lembrar que foi os vereadores de oposição que conseguiu ali o aparelho de ultrassom. Nós conseguimos aquele aparelho de ultrassom ali já acho que 2º ano de mandato. Ficou mais de 1 ano parado lá sem utilização, um aparelho que já poderia estar sendo utilizado, né? Mas graças a Deus, neste ano, um ano, né, eleitoral, o prefeito coloca também já este aparelho de ultrassom ali. Poderia ter eleição todo ano para que as coisas andassem, né? A população ficou aí esperando mais de 1 ano com esse aparelho lá dentro jogado lá, aguardando por este dia. E chegou essa semana, várias pessoas já foram até a Clínica da Mulher fazer a utilização deste equipamento, e não é por falta de dinheiro, porque dinheiro teria para contratar um especialista aí já no 1º ano, porque a gente gastamos aí quase R$400 mil em festas, poderia estar gastando aí já com um profissional para estar fazendo a utilização deste equipamento. Também aqui, sobre esses asfaltos, todos os municípios do Paraná, os 399 municípios do Paraná já conseguiram, né, através de um programa de governo, do governo estadual aí, o asfalto novo, os 399 municípios do Paraná conseguiram também este recurso. Hoje chegou até meu conhecimento ali, o município de Florestópolis
recebeu um valor de 5 milhões em investimento em asfalto, e todos aí, Centenário, Jaguapitã, Cafeara, Nossa Senhora das Graças, Santa Fé, todos os municípios recebeu este recurso. Então, nós aqui, eu dou meus parabéns, quando tem que ser dados parabéns. Ali a Secretaria da Educação é um investimento aí do município, um pouco do município, outro pouco através de outros recursos, que vem aí também de emendas parlamentares. Também aqui nesta noite, eu queria, aqui sou favorável a essa indicação que o Edinaldo fez, uma indicação muito bem feita aqui também. Sobre esse projeto que foi lido aqui nesta noite, estaremos aí lendo e vendo aí o que a gente vamos votar, se vamos ser favoráveis, se vamos ser contra. Então, aqui são as minhas palavras nesta noite. Também tem aqui uma emenda de mais R$200 mil do deputado Felipe Francischini, ali para o nosso parque industrial, já totalizando aí quase R$1 milhão em investimentos aí. Tomara que o prefeito também dê início a essa obra, né, este ano, para que comece a ser feito ali alguma coisa já, para que ou ele na próxima gestão, ou outro prefeito que entrar, dê continuidade, para que esse parque industrial saia do papel. Então, meu boa noite, meu obrigado a todos. Meu boa noite. Com a palavra, o vereador Reinaldo Santana dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, a Grauciane que nos assiste, a doutora Michele, todos vocês que nos acompanham através da página dessa casa, meu boa noite a todos. Hoje foi lido alguns projetos, falando aí de reposição salarial, o Executivo, junto com o Legislativo, corrigindo, né, as inflações, que todos os anos, menos o primeiro ano que não pode, primeiro ano de gestão, corrigir essa inflação. Os 3 anos aí, o prefeito cumprindo com as suas obrigações e dando a inflação do ano para os seus funcionários. Então, o projeto tem que ser analisado aqui, provavelmente semana que vem serão votados aí também, que está na lei, o subsídio para o próximo mandato de prefeito, vereadores e secretários, que está na Constituição, tem que ser votado. Isso daí, na realidade, deveria ter votado o ano passado, mas entrou agora, de tudo quanto é forma, tem que ser votado, porque para acompanhar aí as inflações e o salário do prefeito, a gente sabe que os municípios pequenos têm aí o problema dos médicos, que ninguém pode ganhar mais que o prefeito, e se o médico ultrapassar, ele tem que devolver. É um dos problemas, o critério que tem na lei a respeito do subsídio do prefeito. Inclusive, tivemos problemas aí nas gestões, no começo da gestão, por causa dos médicos que estavam devolvendo e assim os impostos, e tivemos que fazer uma correção, e depois da pandemia também corrigiu todas as infrações e foi dado aos funcionários todos. Também, senhor presidente, hoje votamos primeiro votação por aí a lei suplementar dos 230 mil para a capela de Bentópolis, e gostaria também de cobrar do senhor como que está aí. Votamos um aqui também a respeito de repartir os barracões. Foi aprovado aqui nessa casa também um projeto, uma lei suplementar para fazer a repartição daqueles barracões. E se o senhor pudesse nos passar alguma informação, a gente agradece. Também quero aqui parabenizar os vereadores que conseguiu a emenda do deputado Tercílio, e também, lógico, o prefeito que conseguiu aí colocar isso em prática. Conseguiu, já ouvi de algumas pessoas, Centenário perdeu o médico e Guaraci ganhou o médico. Eu acho que não é porque é ano de eleição, o prefeito já está mostrando serviço desde quando entrou. No primeiro ano de mandato dele, ele pegou um dinheiro que tinha, fez todo o recap com recurso próprio do município, dinheiro que tinha na conta que o outro prefeito não fez. E aí ele tinha o orçamento, ele fez a recap na cidade inteira.
Tá certo que é um ano de eleição, mas para quem é atendido, eu acho que não importa a data. O deputado fez a parte dele lá atrás e os vereadores também. E agora o prefeito está fazendo a dele, não está fazendo mais que a obrigação, que muitos aqui não fazem quando está à frente da prefeitura. Então, que venha essa ultrassom, que beneficie aí as pessoas, foi ganho aí do deputado com a emenda parlamentar, mas quem banca o profissional é a saúde. O deputado dá emenda, dá os carros e o município tem que bancar com manutenção, com seguro, com profissional. Então, é assim que funcionam as coisas. Se cada um fizesse a sua parte, eu acho que tanto o município como o Brasil estaria de uma forma assim melhor. Eu acho que quem precisa, na realidade, é o povo. O povo precisa, se o aparelho veio, concordo, que ficou alguns tempos aí parado, segundo o prefeito e o secretário não tinha condições de fazer na época, mas fez. Se vai acarear a voto, igual diz o vereador, não sei. Só que o pessoal vai ser atendido. Mas preocupado com a saúde, tanto que se falam, o município hoje tem, se vocês verem, muitos convênios com laboratórios. Aqueles exames que estavam atrasados, foi feita solicitação, Jaguapitã, outros laboratórios ganharam e tiraram a fila dos exames. Então, a parte que o executivo, junto com o secretário, gostando ou não, ele está cumprindo aí com as obrigações, inclusive esse dia eu vi bastante gente fazendo exame pela prefeitura no laboratório de Jaguapitã, também no Elinho, um programa que tinha dinheiro da saúde e que foi feito aí para os laboratórios, inclusive com algumas ultrações. Então, que seja feito, é um direito nosso de cobrar, e está lá o prefeito, está o secretário, está os vereadores, para ir atender as demandas do nosso município. Também, não só no ano político, foi feita uma reforma de uma escola que tem lá há 30, 40 anos que ninguém nunca mexeu. Esse asfalto, esse bioquê, todos os municípios ganhou sim, mas aqueles municípios que não tinham calçamento. Também, no ano de eleição, o prefeito fez a rua São Paulo. No início da sua gestão, conseguiu também as pedras da Vila Rural. E tem mais para ser feito. Tem as estradas rurais que foi feito, readequação em 92, a estrada da água do Pacu, a estrada da água do 20, e isso precisa que tenha deputado, que tenha recurso, e o município trabalhando junto, sério, com o prefeito, com o seu secretário, fazendo os projetos para que essas obras aconteçam. Não vai contentar todo mundo, isso a gente sabemos, porque tem uns que torcem para o touro, outros torcem para o peão, tem uns que torcem para o boi, torcem para dar tudo errado. A gente torce para que dê certo, seja o João, o Pedro, que estiver frente do município. O que não pode ter no município, nessa casa, é corrupção. O prefeito está terminando 3 anos aí, sem corrupção, sem nada no município. Conseguiu também essa Casa da Cultura, se não me engano, uma emenda, é do deputado Stefani Júnior, está lá, a Secretaria de Educação. Também parece que hoje, eu achei que era o Tercílio Turino, conseguiu também uma emenda de R$200 mil, mas o vereador está dizendo que foi o Francisquini, então me passaram errado, mas esse dinheiro, inclusive, chegou hoje no município, foi passado pelo prefeito, essa emenda também. Outra emenda que a oposição conseguiu. E se não pegar, outro município pega. Também uma emenda que veio num ano de eleição, mas que venha. Teve emenda do deputado Tiago Amaral, que foi feita na gestão passada, e não conseguiu chegar. Depois que terminou a eleição, chegou o recap do conjunto, as barracas, que tantas pessoas diziam, isso não vai vir porque o prefeito não está aí. Eu acho que o prefeito que não pega recurso, que vem para o seu município, está perdendo tempo. Contentar todo mundo, não vai. Mas o que a gente percebe, hoje você pega uma Secretaria de Saúde, vários carros que o deputado mandou, carros novos, todos eles com seguro, parque de máquina com caminhões no município, isso é uma vitória para a gente. E quem ganha com isso? Quem vai construir a sua casa, quem precisa de uma pedra na zona rural, quem precisa de um caminhão de terra para fazer sua construção. Então, todo mundo acaba ganhando, e o município levando aqueles produtos até as pessoas. Então, sabemos que a situação, cada dia que passa, está difícil, o salário está em dias, está tudo redondo. Se tem algum problema, é problema interno, problema de funcionário com secretário, secretário com outras situações. Mas a parte principal, que é o controle,
o controle de município, o controle das finanças, os controles dos projetos, graças a Deus isso aí está certo. E isso é uma cobrança que a gente tem e cobra do prefeito todo dia para que ele execute as obras, porque se ele não está na rua, eu estou todo dia e escuto, tanto elogio como elogio crítica. Só que tem muitas coisas que conseguiu aqui no município, foi através do deputado. Se nós não tivesse o deputado aí, pé quente, que nem o deputado Alexandre Cury, muitas coisas não tinham vindo. Doutor Rênio também, que não é deputado, estava na Secretaria do Governo, conseguiu aí essas pedras para a Vila Rural. E que seja o próximo prefeito, que continue trabalhando no município, sem demagogia, sem corrupção, que é dever e obrigação do político é administrar e não corromper. Isso é que nós precisamos no município. Divergência política vai ter. Todo mundo, nem Jesus Cristo contentou ninguém, mas a gente está vendo aí, tem que dar parabéns para o Tercílio, parabéns para o Francisquinho, parabéns para o delegado Jacovós, parabéns para o Cobra, parabéns para aquele deputado que no mínimo lembrou de Guaraci que teve seus votos, levaram os votos e foram embora. A gente sabe que tem município que o Tercílio mandou mais, sabemos que tem município que o Francisquinho também mandou mais, mas aqui o que veio para nós está de bom tamanho. Se não conseguiu mais, vocês que apoiaram, quem apoiou, votou, tem que cobrar para que no outro mandato dele, ele reeleito, que ele mande mais para o município, porque se nós não pegar, outros municípios pega. Então é por isso que a gente tem que fazer a coisa caminhar. Temos um problema sério dos barracões, do prazo de licitação, que também já vem se enrolando há 3 anos, temos outras coisas, temos Secretaria de Esporte para ser feito, não dá tempo, os recursos se não vir até abril, maio, acabou, é só para a próxima gestão, mas aquilo que for da medida possível, que é a indicação que o vereador faz, as indicações, muitos foram atendidos. Foi feita indicação para calçamento daquela rua, ali do lado do Mauro de Júlia, aquela rua que foi feita a rua São Paulo, foi terminada a rua lá em cima, então é isso que a gente tem que levar para a população. Independente de voto, para quem o cara, mas o que tem que ser feito, o que foi feito, ele tem que ser lembrado sim. Lembrado que foi feito com recurso próprio e também feito com os deputados da oposição que mandou. Por hoje, são minhas palavras. Meu boa noite a todos. Com a palavra, vereador Edinaldo Jesus da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Graciano que está aqui presente, boa noite. Todos estão nos ouvindo aí pela rede social, boa noite a todos. Essa noite eu quero falar da minha indicação que eu mandei aí, eu agradeço o apoio de vocês aí, dos vereadores. Foi um pedido de moradores aí a respeito do cemitério. Foi feito um asfalto lá, acho que até no Cruzeiro, se não me engano, lá. E agora o pessoal reclama aqui para baixo ali, está crescendo e tem uns buracos ali, uma pista ruim, e o pessoal andou reclamando e falou, vamos ver o que dá para fazer lá. Se faz um asfalto, se faz pedra sextavada, para resolver um problema. Às vezes chove, a pessoa está lá, um funeral que tem lá, e a estrada está meio complicada lá. Mas eu acredito que ali não se gasta muito para fazer um trabalho bem feito ali, que esse prefeito a gente sabe que ele, desde o mandato passado dele, ele sempre se dedicou uma parte do tempo dele ao cemitério, sempre deixou bem cuidado lá, e eu acredito que é um pedido que ele vai atender aí, que sempre ele está lá, sempre eu vejo ele lá, e é um pedido que a população vem pedindo, que andou pedindo aí, eu acho que não está difícil de se resolver. Eu queria aqui deixar também meus parabéns ao pessoal aí do esporte de Guaraci, que se dedicou aí 2 semanas aí, 3 semanas aí para um campeonato estadual aí, na qual eu já participei desse campeonato, como já foi dito aqui, uma tradição, muita gente se envolve, se interage, se envolve, os jogadores, as torcidas, é um momento das pessoas se descontrair um pouco aí. Agora, acho que essa semana já começam na piscina lá dos veteranos, participa agora, também dar os parabéns ao pessoal da piscina lá, Nova Direção, que está se empenhando para elaborar esse campeonato de veterano aí, que o pessoal às vezes quer jogar um futebol, quer participar de uma competição num campeonato, e lá embaixo já não dá, no municipal já não dá. Então agora tem a oportunidade aí para essas pessoas aí que gostam de futebol, uma coisa que não pode acabar. Gostaria aqui também de dar os parabéns a 2 jogadoras do feminino aqui de Guaraci, foram campeã lá em Londrina, lá numa copinha lá. Estive conversando com o pai de uma delas aqui, inclusive uns 20 dias atrás, aí eu tive um dia domingo lá e fui levar as 2 lá, estão alojadas lá na Brataque lá. O pessoal, elas fizeram um jogo emprestado para um time de Londrina lá, e o pessoal já levaram elas para lá, estão alojadas lá, e me parece que elas estão estudando numa escola cívico-militar,
tem um alojamento, tudo de graça lá, tudo bancado pelo time, e parece que já estão ganhando, estão sendo remunerados lá com pouco, não muito, mas já um incentivo. E são duas meninas aqui de Guaraci, eu tenho certeza que tem um potencial que vai muito longe, que quem sabe logo nós vamos estar aqui fazendo umas homenagens para elas aí, igual já foi feito com o Vitor Hugo aí. É umas meninas que tem muito, muito talento, joga bem, gosta do futebol, e está lá no time feminino lá, então vamos torcer para que elas se destaquem aí, são cria aqui de Guaraci, um orgulho para nós aí, que essas meninas se destacarem aí. Foram campeãs e vi a foto delas ontem lá, fazendo a maior festa lá. Quero dar os parabéns para ela, para a família que se dedicou, que correu atrás, que levou, que deixou ficar lá, que não é fácil, menina de 14, 15 anos, ficar fora de casa assim, mas é um gosto delas. Até o dia que eu fui lá levar elas, um pai foi comigo e falou para mim que a mãe não queria deixar, o pai falou, não, vamos deixar, ela gosta, é o que ela quer, e ela está lá, e estão lá as duas lá, né? Torcer para essas duas aí. Falar aqui da capela mortuária, é uma cobrança que foi feita aí, bastante gente cobrava, aquele barracão lá, uma igreja, né? Uma antiga igreja, parada lá em Bentópolis, um prédio parado lá, sem fundamento, sem nada, sem ação, sem nada, e agora eu acredito que logo vai sair logo essa licitação, o projeto foi passado pela Câmara, teve o apoio de todos aqui, e vai ser muito bem aproveitado lá em Bentópolis, que sempre faltou isso aí lá, e agora eu tenho certeza que, pelo que a Bia trabalha, pelo trabalho que a gente conhece dela aí, tenho certeza que vai ser ela fez um ótimo projeto para fazer aquela capela lá. A respeito do que foi passado aqui dos projetos, a gente tivemos aqui hoje com a advogada, foi passado para a gente a respeito desses reajuste inflacionário aí, eu acredito que não vi nada, nenhum empecilho, nada, não tem nada fora da lei. Assim, a gente sabe que é difícil, às vezes, lidar com essa situação aí, a gente já passou por umas situações aí, mas é uma situação, como foi dito aqui pelo vereador, inevitável, não tem como a gente fugir disso aí. Tem que se resolver essa situação. A gente já tivemos problema aí com o médico, aí já está tendo problema de novo, é complicada a situação, não é fácil. Enquanto não se encontra outra saída, e a saída acho que é essa mesmo aí, tem que o secretário, se não salvo engano aí, foi dito aqui hoje, tem secretário aí que já está ganhando menos que funcionário. E o secretário, a gente sabe que não é fácil, a gente cobra, a gente fala, pega no pé, e às vezes tem funcionário lá que não tem mão de obra, tem um monte de demanda, não tem mão de obra, e a gente está aqui cobrando e pegando, que às vezes a pessoa vem aqui, pede para a gente fazer uma indicação, a gente vem aqui, faz a indicação, a pessoa quer que amanhã já resolva o problema, assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Demora, às vezes a pessoa não tem paciência, é um problema que está ali, martelando na cabeça da pessoa, que tem que ser resolvido, então é difícil, né? E cai tudo nas costas do secretário. Então eu acredito que a gente tem que valorizar esses profissionais, até porque quando a gente for cobrar, a gente ter, né, mais força para poder cobrar. Falar, a gente está te ajudando lá, mas você tem que ajudar a gente aqui. Uma mão se lava a outra e a gente tem que trabalhar junto, se unir. O município é pequeno, precisa de união, precisa de força. Tem esses deputados aí que já foi dito, parabéns. É muito bem-vindo essas emendas, tem que pegar mesmo, o que for. Às vezes a pessoa chega lá e fala, mas o prefeito falou, pegou um carro, tem um monte de carro lá, não tem problema. Não usa um novo na saúde, usa um outro para outro lugar, sempre vai estar usando, vai estar precisando. A demanda é para o povo, a população. Não pode deixar de pegar alguma coisa que é bem para o povo, para alguém vai servir, para alguém vai ser, às vezes não vai ser bom para um, vai ser bom para outro, já, né? Então, eu acho que o Guaraci está no caminho certo, está caminhando, está melhorando. Sabemos que todos os municípios passaram por uma dificuldade com essa pandemia, parou tudo, comércio, foi difícil, agora o pessoal já estão se reerguendo, graças a Deus, mas vamos torcer para que tudo dê certo aí, para que todo mundo continue bem aí, que o município vai bem, conseguir abrir esse parque industrial aí, gerar um pouco de emprego para esse pessoal aqui que tanto precisa, que tanto cobra, é isso que a gente tem que correr atrás e se unir para isso. São minhas palavras por hoje, senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, nossa servidora Alcione, Michele, comunidade que nos assiste e nos ouve pela página da Câmara Municipal, meu boa noite a todos. Completando aqui o que o vereador Rinaldo Santana me perguntou sobre a licitação do barracão, já foi feita, ganhou uma empresa que vai fazer e entrou uma com recurso, então tem que esperar aí 7 dias, segundo a licitação, para que ela entre com esse recurso aí, os documentos, para que possa aí
dar continuidade na repartição do barracão. E o mesmo acontece com a licitação agora da capela mortuária. Foi comprado essa capela mortuária, onde aqui nós vereadores, o ex-prefeito queria fazer um combinado com um morador na época, de comprar um terreno. Nós aqui vereadores conseguimos, junto com o povo, ele foi e comprou essa igreja lá, tem um prédio com infraestrutura muito boa, mas o fundamento tinha que comprar essas datas lá para fazer a capela mortuária. Então, está de parabéns aí o prefeito por tirar isso do papel, ou tanto também tirar do papel, porque a oposição passou 4 anos para fazer o empedramento daquela final da rua da Dom Pedro. Foram lá, prometeram para os moradores, quando não era poeira, era barro, segundo mês, o prefeito Sidnei Desotti foi lá e construiu a pedra. Aquilo ali não é recurso do governo. Mesma coisa, a Rua São Paulo. Mesma coisa, senhores vereadores, comunidade, tem que saber, a mesma coisa são o gerador que foi colocado no posto de saúde, com recurso próprio. Nunca se colocou uma lata de tinta na escola Jean de Júlio. Está o bagaço. Foi o prefeito que pensou na educação e pensa também no nosso município. E outras coisas. Enquanto a oposição fala que todos os municípios teve ganhadores, a oposição antigamente, há 4 anos atrás, está aqui os vereadores, tampava buraco com óleo diesel. Era o maior fedor na rua, tampava buraco com óleo diesel e pedra. Tampou todos os bueiros, tupiu todos os bueiros, porque a primeira chuva que dava, rodava e entupia os bueiros. Então, a demanda é essa. Falou o vereador sobre festas, né? A demanda. Só que a festa foi para a comunidade inteira. Ninguém passou o cartão em maquininha de vereador. Foi festa para o povo inteiro. O povo se divertiu. Festa tem que ter festa. Uns não gostam, mas outros gostam. Então, é assim que funciona. E o prefeito está aí fazendo o seu trabalho. As viúvas têm que chorar. E a gente fica aqui de bom agrado, porque o que ele conquistou não é de hoje. No distrito de Bentópolis tinha um buracão lá que os outros prefeitos deixou numa data, se chamava o buracão. É pombo, só fizeram a cobertura e o resto do dinheiro sumiu. Veio o doutor Renan Stefani, muito grato, fez aquele ginásio de esporte no distrito de Bentópolis, nós já tinha uma quadra de esporte. Fez aquele ginásio de esporte. Quem foi que fez? Sidnei Desotti. Então, se juntar os outros prefeitos, tudinho que passou até hoje, não fez no distrito o que o Sidnei Desotti fez. Nenhum próprio prefeito morador da cidade conseguiu fazer as pedras sextavadas para acabar de complementar lá na rua Dom Pedro. Também, eu queria que foi feito 4 tapa-buraco com emoção asfáltica. Não foi feito de óleo diesel nem pedra. Foi feito com emoção, recurso próprio. Vamos pegar as toneladas que foi feito no tapa-buraco no município, com emoção asfáltica, foi comprado em Apucarana, foi feito o tapa-buraco no município, desde do começo do mandato do prefeito Sidnei Desotti. Eu aqui gostaria aqui de prestar, a gente está cobrando aqui sobre o funcionário para fazer o eletro lá, o ultrassom, e graças a Deus aí a comunidade vai ser bem vista, vai ser lá na Clínica da Mulher, e mais os deputados vão mandar. O deputado Cobra mandou agora 25 mil de material esportivo para as 2 escolas, tanto a Jean de Júlio como a de Bentópolis Anair, para o município, para as crianças aí, 25 mil. Vai mandar mais outros, mais um carro para carregar merenda, uma Fiorino e uma estradinha para o distrito de Bentópolis. Que tem um probleminha, que nem nós falamos dos projetos, onde era para sair de um trator, vai essa estradinha para poder ajudar ali, que hoje não tem um trator lá para puxar uma carreta, para puxar um galho, puxar uma coisa. Então, fica devendo isso aí. Mas não foi só nesse mandato. Passaram-se 8 anos. 8 anos se passou isso aí. E as coisas vão acontecendo. Graças a Deus, está acontecendo devagar. Agora, chegar daqui 4 anos de novo, parar tudo de novo, aí é a comunidade que vai ter que ver o que é melhor para o município e a gente tem que saber respeitar. Eu quero agradecer aos senhores vereadores pelo bom andamento dessa reunião.
a comunidade que nos assistiram e nos ouviram pela página da Câmara Municipal, meu boa noite a todos. Nada.